Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa que mostra claramente que a boa ciência, a boa teologia sempre andaram, andam e continuarão andando juntas, porque casam perfeitamente os dados científicos com as revelações da palavra de Deus. A Bíblia é um livro de ciências, um livro claro, necessário, suficiente, inerrante e autoridade final em todas as áreas do conhecimento humano, teologia, filosofia e também em ciências. E esse programa que traz para vocês grandes convidados, você já tem se acostumado a assistir, a acompanhar grandes homens e mulheres que atuam na ciência, têm suas carreiras já muitas vezes consolidadas na ciência e que continuam firmes na fé. Na realidade, que através da ciência encontraram ainda mais razões para a sua fé. Deus é claro demais, ele é o autor e consumador da ciência. E um pouco de ciência pode até te afastar de Deus, mas como o pastor disse, muita ciência te aproxima de Deus. Mas aí você pode pensar, né? Talvez alguns cientistas consolidados, talvez com impressões do passado, ainda creiam em Deus. Mas a juventude é toda descrente de Deus, são ateus. É quase que impossível se tornar um cristão na universidade e pior ainda, é quase que impossível também se manter cristão na universidade. Então, para desmistificar esse mito aí, hoje nós temos também um convidado para lá de especial. Ele é jovem, extremamente jovem, está se formando numa grande universidade aqui em São Paulo e tem se mantido firme na fé e não tem dado brecha alguma àquelas conversas aí de que evoluímos, lenta, gradual e sucessivamente. Não fez nenhum compromisso com a evolução, nem com o evolucionismo teísta, e tem se mantido firme na fé. Inclusive, ele é um grande palestrante também da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, tem atuado. E pasme, gente, ele só tem 21 aninhos. É um garoto, mas já um craque na fé, tem se mantido firme na fé. E quem seria? Olha, é um agrônomo já pela fé, agrônomo, Pedro, vamos ver se eu consigo falar certinho, hein, Pedro? Se eu errar, Pedro Augusto Magalhães Bastos. Pedro Augusto Magalhães Bastos. Pedro, um grande privilégio ter você aqui no Fé e Ciência. Professor, o privilégio acho que se dá a mim por essa grande oportunidade. Eu fico muito honrado de estar nessa galeria que é o Fé e Ciência, né? Principalmente nesse grande canal da IPP TV, que nós venhamos acompanhando a cada vez mais e o grande avanço e a galeria de poder ser um dos convidados, não ter um cabedal e nem um grande currículo, né? Mas eu fico muito honrado e muito feliz, professor, por essa grande oportunidade que o senhor nos cede. Ô Pedro, 21 anos, já é palestrante da TDI Brasil, da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, já coordena o núcleo de design inteligente. Proporcionalmente à idade, você tem realmente um currículo imenso. Pedro, mas a gente sempre começa, o programa, olha, será Como se manter cristão na universidade. Vocês estão lendo aí, né? O título do programa gente, é sensacional. Se você é um estudante universitário, cristão, se a sua fé tem sido abalada na universidade, por aquelas histórias lá, que urso nadando de boca aberta virou baleia, né? Que você nasceu naquela sopa ácida, escaldante e venenosa, que Dino com vontade de voar virou canário. Se você está com a sua fé abalada nessas histórias que contam por aí, assista o programa, gente. Se você quer dar razões adicionais à sua fé, assista esse programa. Está sensacional com o Pedro.
Mas antes de falarmos sobre esse tema, Pedro, a gente sempre começa o programa em que o entrevistado fala um pouco de si, porque ninguém melhor que o próprio entrevistado para falar dele mesmo, certo? Concorda? Então, a sessão agora é o Pedro pelo Pedro. Pedro, conta um pouco da sua vida, sua experiência. Você nasceu, como eu, na igreja? Eu nasci na igreja, tá? Dizem que tinha uma maternidade lá. Eu sou terceira geração de batistas e tudo mais. Você, conta um pouco da sua história, o que você faz hoje. Eu já falei um pouco aí, né, que você é um estudante concluindo uma área da agronomia. Conta o Pedro pelo Pedro, como seria? O Pedro, ele hoje, como o senhor antes nos disse, tem 21 anos. Eu nasci no interior de Goiás, professor, numa cidade chamada Edéia. Interior, bem interior mesmo, tem só apenas 11 mil habitantes. É interior. E dali migrei aos 14 anos para o interior de São Paulo, aqui em Piracicaba, onde eu me fixei. E eu tive um grande encontro com Cristo. Ele me encontrou, né, aos 14 anos. E desde então eu continuei a minha fé e cada vez mais fui aprimorando, né, construindo uma carreira de vida. Né? Digo que não conquistei, mas estou lutando, como o senhor disse, estou lutando para conquistar. Hoje sou casado, sou pai de 2 filhos, tenho uma esposa linda, maravilhosa, a Giovana, tenho a Verônica, que está completando 3 meses, e o Pedrinho, de 2 anos. Né? Sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, até faço saudação ao meu pastor, o pastor Dilmo dos Santos, e ao meu pastor local, que é o pastor Anderson Magnotto, e tem me ajudado muito na minha carreira, na minha construção. E ingressei na universidade aos 15 anos, como aluno de iniciação científica, e ali eu pude contemplar no departamento de genética, durante 2 anos, os mais avanços e os debates sobre as nossas origens, né? Nada mais do que a genética, né? O departamento de genética lá da USP de Piracicaba, que me trouxe e reavivou dentro de mim o debate sobre as minhas origens, né? E que, para a glória de Deus, eu pude nisso encontrar o TDI, que hoje eu tenho a satisfação e imenso privilégio de poder participar juntamente com o senhor. Pedro, 15 anos, já começou a iniciação científica? Você é precoce demais. Conta aí como é que isso aconteceu, Pedro. Eu, na verdade, antes de entrar no ensino médio, eu tinha muito desejo de enraizar o que eu queria como profissão. Já no ensino médio, né, aquela ânsia, e com todos que têm para prestar um vestibular, aquela expectativa que todos se criam naqueles 3 principais anos, e eu antevi esse processo para construir uma carreira em algo que de fato eu gostasse, né? E culminou em Piracicaba ser um polo acadêmico na minha área, na área de ciências agrárias. Eu sempre fui envolvido, porque meu pai é produtor rural, então sempre tive muito envolvimento nessa área de agrárias, e eu aperfeiçoei mais ainda aquilo que eu queria. E eu, professor, sempre gostei de ir atrás daquilo que eu gostasse, né? Então, com 15 anos, eu fui atrás de uma possibilidade de fazer um estágio, algo que somasse ou enraizasse ou mudasse aquela carreira que eu já tinha preposto, que era a área de agronomia, né? Então foi daí que eu consegui um estágio na área de genética. Na época eu estava estudando genética, né? E a genética é uma área fascinante. E eu estudando genética ali, os princípios mendelianos, vislumbrei e pude escolher um departamento dentro da Exalc para mim poder estagiar. Foi de então que eu escolhi o departamento de genética, que trouxe para mim grandes avanços, e depois, aos 17 anos, eu ingressei na graduação em 2019. Magnífico. Pedro, você falou do Pedrinho aí, seu filho, né? Ele participou com você, assim, acho que ele tinha poucos dias de vida. Aqui em São Paulo, no segundo TDI Brasil, o Pedro foi um dos palestrantes, né? Você falou sobre as evidências do design no agro, esteve lá com a gente. Conta um pouco da sua experiência, como é que foi palestrar no segundo TDI Brasil aqui em São Paulo? Para mim, como eu digo, é um grande privilégio, e principalmente poder estar rodeado de grandes nomes, né? Nós temos um grande privilégio no Brasil hoje de produzir o TDI como hoje se produz, e Deus tem dado a nós uma grande oportunidade, e principalmente hoje, no debate onde nós iremos trazer, principalmente ao público jovem,
e aos que estão ingressando na universidade, nós temos uma grande ferramenta hoje, que é o TDI. Esse debate que ressuscita, né, grandes conceitos acadêmicos e tudo mais para agregar em nossa fé e no nosso debate científico. Então eu fico muito honrado de poder estar interagindo tão amplamente com vocês do TDI Brasil, que nos dá essa oportunidade cada vez mais de poder mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa perspectiva acerca do TDI nas áreas onde a gente tem atuado. Olha, pessoal, o Pedro estará conosco também no 4º TDI Brasil, Congresso Brasileiro do Design Inteligente, 7 a 9 de julho, aqui em São Paulo, na melhor do Brasil, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, não é, Pedro? Olha, a gente está colocando aqui o link para que vocês participem desse congresso, será sensacional. Olha, www.tdibrasil.com. O pessoal vai colocar rapidinho o link aí para você não perder esse congresso sensacional. E o Pedro estará lá também, uma galeria de grandes palestrantes. Olha, vamos ter um debate sensacional, acho que eu não posso anunciar ainda, mas, gente, um grande filósofo do Brasil estará debatendo comigo, né, sobre a existência de Deus. É um bate-papo ao Congresso Brasileiro, né? Vamos corrigir ali o brasileiro do design inteligente, a www.tdibrasil.com, perfeito, viu? E, Pedro, vamos ao nosso assunto, né? Olha, como brasileiro, isso mesmo, gente, como se manter cristão na universidade? Olha, Pedro, você é aluno da Exalc, USP, Universidade de São Paulo. E a gente sabe hoje como que as universidades atuam nessa área das origens. Eles fecharam a questão. Evoluímos, Darwin é absoluto, o Big Bang criou o universo, e qualquer um que ouse discordar, ele é classificado como negacionista, herege, fanático, fundamental. Há toda uma pressão sobre os cristãos, os jovens cristãos na universidade. É tanto que muitos nem ousam mencionar. E as estatísticas têm mostrado, Pedro, que 2/3 dos jovens cristãos hoje nas universidades têm se tornado ateus. Quando eles não se tornam ateus de vez, eles se tornam evolucionistas teístas, né? Ou criacionistas evolucionários. Fazem um acordo ali, né? Um pacto. Tá bom, tudo bem. Então a evolução ocorreu, Deus guiou a evolução, faz aquela mistura, aquele samba do crioulo doido, como a gente tem falado muito aqui no Fé e Ciência, né? Isso não tem nada a ver, mas para eu sobreviver, então eu faço esse pacto. E o que leva muitos jovens também ao ateísmo, é só uma etapa a mais. Mas você tem se mantido firme e forte, um cristão, não é? Autêntico, você tem batalhado, combatido o bom combate, é palestrante da TDI, não tem nenhum receio de dizer que é. Você coordena lá em Piracicaba o Núcleo Piracicabano de Design Inteligente. Conta para o pessoal aí, como é que pode se manter cristão na universidade? O jovem está querendo saber como se manter cristão na universidade. Qual o primeiro passo, o primeiro conselho que você daria, Pedro? Eu tenho por mim, professor, que como um princípio bíblico, a Bíblia nos orienta que os jovens são fortes. E é por isso que já venceu o maligno. É isso que está lá na Bíblia. E quando nós olhamos para a juventude que está ingressando na universidade, o primeiro princípio para se manter cristão na universidade é se tornar um bom cristão antes de entrar na universidade. A universidade ela é um grande campo para nós cristãos. Na verdade, eu tenho por mim que o cristianismo, o cristão, tem como universidade como uma necessidade de passar por ela. Nós precisamos estar na universidade. A universidade, mais do que nunca, nós observamos e vemos hoje que precisa mais e mais de nós cristãos. Só que como o senhor já nos disse, professor, nós vemos que, por estatística, né, feita nos Estados Unidos, 50% dos jovens perdem a sua fé ao entrar na universidade. Porque ali há, como o senhor disse, né, esse crioulo doido, essa salada essa enxurrada, eu digo, né, de informações
que nos levam cada vez mais a questionar a nossa fé. Então, o primeiro princípio que eu estabeleço, professor, e é um grande conselho a você, jovem, que está pensando, ou você, jovem, que já está na graduação enfrentando seus problemas, é que você tenha a sua ortodoxia na sua fé. Que você estabeleça a sua fé cada vez mais enraizada na palavra de Deus. Não há nada do que a raiz que nós crescemos e desenvolvemos como princípio na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos dá essa força. É por isso que essa força que está dentro dos jovens, que vai fazer com que, se aproveitada no caminho certo, nós vamos galgar e cada vez mais desenvolver na onde quer que nós colocamos. Então nós necessitamos, professor, de ter cada vez mais cristãos dentro dos campos científicos. Nós precisamos ter cristãos genuinamente nos campos do corporativismo, e isso é fundamental para a propagação da nossa fé. E aí, quando nós olhamos para a universidade, professor, e aí eu trago também uma experiência que eu trouxe da minha vida, porque quando aos 15 anos, é aquela fase que nós temos, professor, de grandes questionamentos. E decisões que nós fazemos nessa etapa da nossa vida, decisões que vão contribuir, muitas das vezes, escolhas que nós fazemos nessa etapa, vão contribuir para a nossa vida inteira. Né? Então, eu, quando ingressei na universidade e tive o primeiro contato daquela explicação que a universidade me trazia sobre as minhas origens, eu, confrontando a minha fé, eu não conseguia, de forma razoável, ter um bom entendimento. Então, eu acho que o princípio, a base crítica, de criticar, analisar e não aceitar, esse senso crítico o cristão precisa ter. Né? É aquilo que Romanos 12 nos traz, a racionalidade do nosso culto, né? Que é isso que traz, né, o nosso perfeito culto, agradável a Deus. Nós precisamos racionalizar cada vez mais nossa fé. Eu acho que os jovens cristãos têm perdido muita oportunidade de racionalizar a sua fé. Alguns por embalo, alguns por influências paternas, alguns têm se desenvolvido na igreja por outros interesses. Mas quando nós nos envolvemos nos caminhos de Deus, com a racionalidade, tendo a certeza de que nós apresentamos ao Senhor a nossa fé genuína, e dentro das questões que são levantadas ao longo da nossa vida, nós encontramos que no Senhor é a resposta para todas as nossas dúvidas, né, professor? Sim, Pedro, e a Bíblia é clara, né? Ela diz assim também, que a fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Romanos 1:20, né, diz que, diz que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. Não é? E estamos em Jó 12, de 7 a 9, diz assim: pergunte, porém, aos animais, pergunte às plantas, às estrelas, ao céu, quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas essas coisas? Então, esses versículos mostram ao jovem universitário que, na realidade, o que ele conseguirá de conhecimento, de informação na universidade, não o afastará de Deus, o aproximará ainda mais. Ele vai ter razão para defender a sua fé. Ele vai encontrar ainda mais evidências de que um grande Deus fez todas as coisas. Pergunte às plantas. Pergunte aos organismos vivos todos. Você, como agrônomo, né? Posso chamar de agrônomo, não é? É agronomia, ciências agrárias. Você encontrou na universidade, tem encontrado, continua encontrando razões para a sua fé? Você, perguntando às plantas, elas respondem o que para você, Pedro? Na verdade, professor, eu acho que o maior ensinador da minha fé, o maior ministrador da minha fé, tem sido os conhecimentos que eu tenho adquirido. Porque neles, cada vez mais, eu tenho a certeza e a convicção de que grandes são as obras do nosso Criador. Eu entrei quando nós havíamos falado a respeito quando eu ingressei aos 15 anos. E quando eu ingressei ali, num laboratório onde se produzia genética, e nós produzíamos genética na área de melhoramento de plantas. E quando ali a gente desenvolvia os nossos ensaios, eu tinha alguns questionamentos, porque dentro da genética nós usamos muita taxonomia, né?
E a taxonomia, a genética, ela nos diz a datação, né? Ela nos traz e nos ilustra muito bem os milhões e milhões de anos que Darwin precisou para contar a história evolutiva da vida, né? E quando eu olhava para Gênesis 1, tendo a convicção de que o que está ali é literal, a minha fé me dizia isso. A fé em Cristo dizia que se a palavra ela tem a verdade como um princípio em dados momentos, se eu creio que ele foi fiel para cumprir a sua palavra, desceu a essa terra, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele ressuscitou Lázaro, ele pregou, eu tenho que ter convicção, é que alguns questionam, né, professor, de que acreditam muito no Novo Testamento, mas o Velho Testamento não pode ser literal. Como pode ele trazer a vida Lázaro e não poder fazer do pó da terra ao próprio homem, né? E quando ali eu fui confrontar alguns dos acadêmicos que estavam no laboratório, a maioria eram doutorandos, né? E ali eu fui perguntar, né, somente, né, como pode, né, esses milhões de anos, sendo que na verdade eu tenho uma fé que me diz que em 7 dias Deus criou todas as coisas. E aí eu tive a grande resposta, né? Você pode acreditar que Deus usou a evolução. Então, a questão de fé, você casa com a evolução. Mas descartar a evolução, em hipótese alguma, você pode descartar. Porque a evolução é mais verdade do que nunca, né? Então, quando eu tive esse entendimento, não pude aceitar. E foi nesse momento que, buscando, encontrando algumas raízes, alguns debates, alguns livros, foi daí que eu conheci o livro de um homem chamado Marcos Nogueira Eberle. E esse livro trazia como não fomos planejados, daí pude ver o sinopse, daí eu pude entender, eu falei, opa, eu acho que esse questionamento alguém antes de mim havia feito, que não pode se casar a evolução com a nossa fé e com as nossas origens. E ali naquele mar, achando que era o único, como Elias achava que era o único profeta, mas Deus diz a ele, se não prostrar, existe mais milhares aí que não se prostraram. E eu achava que estava sozinho, foi daí onde eu achei e encontrei essa grande sociedade, esse grande debate, e para mim eu trouxe como uma grande ferramenta. Uma ferramenta que aperfeiçoou na minha vida acadêmica, que me aperfeiçoou como um cristão e que trouxe para mim grandes lições de valores de vida. E o primeiro ponto, questionando, quando eu estava fazendo os ensaios, quando nós ali fazendo ciência, nós tínhamos uma população de uma planta que ela é de polinização cruzada. Então nós temos as plantas que dependem de um fator e um vetor que faça esse trabalho de fecundação. E na natureza nós encontramos os agentes polinizadores, que é a abelha, né? Então, muitos dos nossos, da parte, vou dizer, da fruticultura, muitos dos nossos frutos são de polinização cruzada. A exemplo, o maracujá, o pêssego e tudo mais. E como se dá isso? Uma abelhinha vai no pólen de uma planta e, ao visitar intrinsecamente, por engano, professor, porque ele está indo somente para consumir o néctar, mas por um grande acaso, ele acaba produzindo ali uma cadeia reprodutiva para uma outra espécie. Então nós tínhamos ali os maracujás, onde nós fazíamos a polinização cruzada, para tirar nossos experimentos. E dali eu pude analisar uma coisa, professor. E o meu questionamento que eu levantei foi o seguinte: como pode o maracujá ser de um tempo evolutivo e a abelha, que intrinsecamente se relacionam e dependem uma da outra, dentro desse mutualismo, nós encontramos em diversas outras formas na natureza, sendo que ambos têm tempo evolutivo diferente um do outro, né? Nós temos ali a abelha por volta de 90 milhões de anos atrás, começando a surgir os insetos com vespas carnívoras e tudo mais, e o maracujá com 200, as plantas polinizadoras, de polinização cruzada, surgindo há 200 milhões de anos atrás. E o meu grande questionamento é, se um na natureza depende um do outro, como, se 200 milhões um surgiu e 90 milhões outro surgiu, 110 milhões de anos,
Aconteceu o quê, né, Pedro? O que houve durante 110 milhões de anos para que essa espécie conseguisse se manter durante tanto tempo. E o pior, né, Pedro? Se a gente falando das abelhas, a gente está fazendo um trabalho aqui, uma pesquisa na Universidade Presbiteriana Mackenzie, agora no MacGraph, o melhor laboratório de grafeno, centro, Instituto de Grafeno do Brasil, né? Na melhor do Brasil, o melhor Instituto de Grafeno. É exatamente sobre isso. Olha, tem um perigo muito grande que a humanidade corre se as abelhas forem extintas, né? E alguns dizem que os defensivos agrícolas, pesticidas e tudo mais, estariam matando as abelhas. Muitas vezes você chega no campo, elas estão todas mortas. E a previsão é assim, olha, se as abelhas não existissem, ou passassem a não existir mais, fossem extintas, 1 ano e meio, 2 anos, a gente estaria morto de fome. Porque, olha, a abelha, deixa eu fazer uma pergunta para você. A abelha se alimenta exclusivamente de néctar, certo? E a planta produz néctar para atrair a abelha, porque sem a abelha ela não se reproduz, né? A polinização não ocorre. Mas a gente come as plantas, certo? Ou não come a planta, mas come o animal que comeu a planta. Então, um alface lá, tal, e vai a vaca, come, e aí você come o animal. Como é que pode? Não é só a abelha e a planta, a gente também, né? É tudo. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? Eu vou fazer essa pergunta para você, Pedro. O que você acha que veio primeiro? A planta que produz o néctar e que depende crucialmente da abelha para sua polinização, ou a abelha que só consome néctar e que dependeria daquela planta, porque senão ela não teria alimento. Quem veio primeiro, a abelha ou a planta? Quando eu fiz esse questionamento, professor, no meio acadêmico, a resposta para mim foi bem razoável. A resposta foi o seguinte, não, vamos dizer assim, que existe alguns alelos dentro desse genótipo do maracujá que possibilitou ele, em dado momento da evolução dele, que ele foi autopolinizante, que ele, com o seu próprio pólen, conseguisse fecundar. E a partir daí, nós começamos a modificar os nossos experimentos. Nós começamos a pegar o próprio pólen da planta e se autopolinizar. Pegava aquela própria flor, ali nós temos na flor os 2 sistemas reprodutivos, tanto masculino, tanto como feminino. Nós temos o ovário, né, o óvulo, e também temos o pólen. Então nós pegávamos o pólen, a parte das anteras, onde produz o pólen, e polinizávamos da própria flor. E fizemos isso vários ensaios. Por quê? Porque nós queríamos descobrir, professor, esse fenótipo do tempo evolutivo que nos explicasse, nossa, achamos aqui a chave. A nossa explicação agora é contundente. Temos um alelo na planta Y ou X que possibilitou dentro dela ser autopolinizante. Mas nós frustramos, professor. Nós não conseguimos. E novamente nós ficamos no campo da hipótese. Mas daí, quando nós temos esse debate, e aí eu encontro a resposta. A resposta está simples, professor. Está lá em Gênesis 1, na Bíblia, onde nós todos temos como um manual de fé. Está lá escrito que fomos feitos todos juntos, prontos, sem nenhum tempo evolutivo. Deus não precisou do tempo. Ele é o próprio tempo. E Ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Ele chamou a existência aquela planta e junto a ela veio também ao agente que forneceria a ela um tempo hábil reprodutivo e não estamos dizendo de coisas intrínsecas, não. Nós estamos dizendo de relações necessárias. São inteiramente, e na natureza nós temos vários exemplos, nós temos também na área da microbiologia, que vários organismos dependem inteiramente de plantas para suas sobrevivências, nas suas simbioses. E como pode esse micro-organismo ter um tempo X e a planta um tempo Y? Quem guiou? E aí eu encontro em Gênesis 1, professor, a resposta. Não, é isso também, se a planta se virava sozinha, né? Por que ela se daria esse trabalho absurdo, um risco evolutivo absurdo, de evoluir agora para necessitar da abelha? E se a abelha é extinta no processo da evolução? Ela não se arriscaria. E as mutações que necessárias seriam um Big Bang, não é? Genético. E a gente sabe que as mutações hoje são deletérias, defeitos causam defeitos, né, Pedro?
Outro dia também eu estava fazendo um projeto sobre a supercana. A gente estava trabalhando na supercana, porque queriam melhorar a cana. Aí eu falei, rapaz, será que vão conseguir? Porque a Bíblia diz, né, que e viu Deus que era tudo muito bom. A cana é uma planta, né? Se eu falar algum termo errado, né? Você como das ciências agrárias, você me corrige. É a forma mais eficiente conhecida na Terra de se transformar energia solar em energia química, né? Ela absorve lá, faz aquela fotossíntese. Você vai tomar uma garapa, aquele monte de açúcar, que é energia, gente. Açúcar é energia ali armazenada em moléculas. E aí ficaram tentando melhorar a cana. Aí eles fizeram umas modificações genéticas lá. A cana ficou maior, ficou mais encorpada. Aí eu disse, funcionou? Não, ela quebrou. Pá, o primeiro vento quebrou, né? Aí eu falei assim, rapaz, a Bíblia já dizia isso, e viu Deus que era tudo muito bom. É extremamente difícil melhorar o que Deus fez, não é? Você percebe isso também na sua área? O que Deus fez, você consegue melhorar? Ou a gente está mais preservando? A gente melhora uma coisa ou outra? Melhora. Mas do ponto de vista dessa melhoria, ela sempre vem com alguns problemas correlacionados, não é? Essa história da cana, você acha uma evidência também que um cristão pode ver para defender a sua fé na academia, que as coisas são magníficas e que dá um trabalho absurdo para você tentar melhorar uma coisinha, né? Porque Deus já fez tudo muito bom? Professor, como eu digo, que o homem ele consegue apenas adaptar por algumas necessidades. Mas o que nós temos de exemplo na natureza é magnificamente perfeito, em bom estado, porque aquilo que o senhor disse, ele viu que era bom. Então nós vemos, sim, adaptações, a ciência hoje tem esses avanços, principalmente em culturas, que são mais adaptadas para climas, a engenharia genética também trouxe muitos avanços para algumas coisas específicas. Mas se nós vamos enxergar no corpo como um todo, os grandes avanços não são capazes de trazer o impacto daquilo que se tem no original. Porque o que nós temos no original e o que o próprio Criador nos deu é magnífico. Nós conseguimos fazer adaptações de clima, algumas modificações, algumas na questão também de controle genético, quando nós temos também o controle de pragas. Nós temos sim algumas características que o homem pode manipular, mas se nós conseguimos colocar de igual modo com aquilo que nós temos, né, na natureza, professor, é magnífico. A gente jogou um copinho d'água no oceano, não é assim? Porque já é Exatamente. sensacional. A gente modifica, adapta. O clima da Terra depois do dilúvio, obviamente, não é mais uniforme. Então, fomos feitos à imagem e semelhança desse grande Deus. Mas tudo parece que no original já vem magnífico. Outro dia eu estava estudando também sobre eu falo sobre essas plantas no meu livro Antevidência. Deus é sensacional, né? Ele fez uma planta absurda. Eu não sei se você gosta dessas plantas, mas são plantas carnívoras. Eu digo que Deus também é muito bem-humorado, né? Ele fez uma planta carnívora. E o sistema, você já estudou as plantas carnívoras, Pedro? Você também fica deslumbrado com quão magníficos são essas plantas. E eu discuti no meu livro como seria a evolução de plantas carnívoras. Sabia que as plantas carnívoras, você deve saber, obviamente, não depende do carnivorismo, elas poderiam se dar muito bem com fotossíntese. É um plus, né? Deus pôs um Apenas um extra. detalhe, né, professor? Fala um pouco sobre as plantas carnívoras para o pessoal aí. E se nós formos entender, professor, a forma em que se dá toda a explicação de Gênesis 1, quando Deus cria os astros, ele chama a luz, né? E logo após, primeiro nós vemos Deus criar a erva do campo, e depois os outros organismos ali que dependiam inteiramente dos demais organismos que produziam fotossíntese. Nós temos a noção de que o relato de Gênesis 1 ele é fundamental. O Pedro, quando você estava falando, para eu não esquecer, as plantas, o sol é no quarto dia, as plantas no terceiro dia. Dava para
para as plantas ficarem esperando eras para o sol aparecer? O pessoal diz que são eras, né? Dava para esperar? Você, como das ciências agrárias, dá para esperar eras em Gênesis? Professor, eu não consigo imaginar como seria isso. O relato de Gênesis é dias como nós temos. Né? As abelhas, né? Dava para esperar as abelhas, as plantas esperar as abelhas chegarem na polinização. Não seria possível, professor. É por isso que a gente usa a ciência, por isso que o TDI, é isso que eu digo, para você, jovem, para você que está na universidade, o TDI ele é uma ferramenta para nós e um grande avanço para nós conseguimos a explicação mais contundente. Nós não estamos dizendo que nós não estamos descartando todas as hipóteses. As hipóteses estão na mesa, é isso que eu aprendi no TDI. As hipóteses estão aqui, nós estamos debatendo, mas não há coerência científica e com o que hoje nós podemos dizer, com todos esses avanços, com toda essa conquista acadêmica que nós tivemos, jogar por uma explicação razoável, naturalíssima, e mais ainda, professor, anelar essa explicação naturalista com a nossa fé. Aí eu acho uma grande covardia poder colocar Deus ao pé da letra das explicações que Darwin me deu. Eu não pude me contentar com aquelas explicações razoáveis que Darwin explicou. Darwin foi o grande teólogo. Para mim não era possível, professor. Não tem contundência dizer que nós somos originados de primatas. Não tem contundência. Há lacunas gigantes na evolução que corroboram para dizer que Gênesis 1 tem base científica. Aquilo que você tem como fé hoje, não duvide. Essa fé que você tem, ela trouxe essa palavra que nós hoje carregamos como manual de vida, ela traz explicações mais atuais do que nós podemos imaginar. Nietzsche, Freud, quem mais? Darwin não pode resumir a isso a explicação das nossas origens ou de uma cosmovisão que nós podemos conquistar. A Bíblia já nos mostrou claramente, e é por isso que eu digo a você, jovem, que está ingressando na universidade, que está agora descobrindo a independência de vida, talvez nós vemos hoje na juventude, grande essa força que a Bíblia nos traz, se eu não me engano, João trata isso, essa força muitas das vezes é usada em outras questões. Né? Tem muita ainda, a gente observa o mundo acadêmico perdido nesses debates filosóficos, e não só isso, professor, mas quantos jovens se perdendo em vícios. Nós vemos que dentro do quadro de pessoas usuárias de drogas, 80% são de jovens de 15 a 25 anos de idade, acidentes. Nós vemos a juventude, eu falo em nome da juventude e para a juventude hoje, que está ingressando nessa universidade com toda essa força. Não desperdice a sua força em teologias, em filosofias, em cosmovisões que não sustentam. E ainda mais colocar em xeque a sua fé, a fé que foi conquistada há muito tempo, a fé que foi explicada para nós há anos e anos atrás e que hoje nos grandes avanços da ciência não pôde modificar nenhuma vírgula de uma explicação lógica que o próprio Deus nos deixou. Pedro, tem um livro aí, né, que eu sempre comento aqui de vez em quando, né, nem sempre, né, mas sempre quando tem uma oportunidade eu comento, né, fala sobre 4 visões cristãs sobre as nossas origens, né, as origens, né, foi lançado aí e eu recebi o livro, eu brinco, né, eu disse que eu ia jogar fora, não vou jogar mais, eu queimarei o livro, porque senão alguém pode achar. E por quê? Porque é totalmente um desserviço para a nossa fé. Porque ele diz assim que tem 4 visões cristãs sobre as nossas origens, que o TDI seria uma 4ª. Você é bíblico, a gente está todo mundo vendo aqui, né? Ele parece o Tassos, não sei, pessoal, você conhece o pessoal da TDI, né? Ele é o Tassos Júnior, né? Fala muito bem como Tassos, né? O porte é do Tassos. Tassos, olha aí, seu discípulo. Mas da terra jovem, hein, professor? Da terra jovem, não é da terra antiga, hein, Tassos? Óbvio que eu fico muito honrado de ter essa comparação. O Tassos é uma pessoa fenomenal. Ele é quase perfeito. 99,999. Tem esse defeitinho aí, né? É brincadeira, hein, Tassos? Figura de linguagem. Outro dia teve um debate com ele.
Gente, a gente tem você acha que a gente tem 4 visões cristãs sobre as nossas origens ou a gente tem uma única que está muito bem descrito na Bíblia? Professor, quando a gente olha para esse ambiente acadêmico, o relativismo, o que o naturalismo nos trouxe, é todo esse debate relativista. Porque agora o referencial absoluto se perdeu. Né? Então, o referencial absoluto que nós tínhamos, que Deus nos explicou sobre nossas origens, o que Newton produziu, agora nós sabemos que Newton ele produziu muito mais acerca de Deus do que de ciência. E olha que foi um maior cientista, alguns podem arriscar a dizer, que pisou nessa terra. E ele escreveu mais de Deus do que acerca de ciência. Pasteur, né, esses grandes nomes que se curvavam diante desse referencial absoluto, que é a nossa fé, né, que grandes são as obras do nosso Criador. E eu não consigo entender que há um debate que pode trazer questões relativas e que possa entrar em transe com aquilo que nós já temos como um referencial absoluto. A palavra de Deus ela é um referencial absoluto a nós. Deus é que nos mantém esse princípio de moralidade. É por isso que hoje nós vemos a moralidade cada vez mais deturbada. É porque no ambiente secular nós vemos, você que está no universo acadêmico, você vai observar que no ambiente secular nós vemos essa referencial, essa moral, a questões morais totalmente relativizada. Né? Então, se muda a linguagem, agora para se referir é todos, né? E aí por quê? Porque se muda a linguagem, muda pensamento, se muda pensamentos, se muda ideologias, né? Então nós vemos essa enxurrada de ideologias dentro da nosso meio secular totalmente relativizado. Talvez, professor, esse ponto eu não tenho tanta estranheza. É normal de se esperar do mundo. O mundo jaz do maligno. Mas eu tenho tanta estranheza quando esse debate relativo, desse tamanho relativismo, alcança os nossos jovens cristãos, alcança os debates cristãos. Aí eu vejo grande preocupação. Causa confusão, né, Pedro? A gente só tem uma visão cristã sobre as nossas origens, né, Pedro? Acho que você concorda comigo também, todos que estão nos vendo. Deus fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. É assim que você acredita, Pedro? Ele falou e tudo se fez. Salmos 33, 9 diz, ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Ele soprou o universo pelo sopro de sua boca. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia é muito clara. E a teoria do design inteligente, como o Pedro tem muito bem colocado aqui, ela não é uma quarta visão sobre as nossas origens. O evolucionismo teísta não é sequer uma boa visão, não é? Nem científica, muito menos teológica. Ela não pode ser considerada uma visão cristã sobre as nossas origens. Não tem nada de cristão no evolucionismo teísta. Então, nós só temos uma visão. A confusão desse livro é essa, querer nos dividir em 4 grupos. Nós temos um grupo só, o grupo que crê na palavra de Deus e que Deus fez pronto. E a Sociedade Brasileira do Design Inteligente vem trazer boa ciência, que confirma essa visão bíblica. É boa ciência que confirma a palavra de Deus, viu, gente? E o Pedro está falando aqui. Você encontrou na TDI, com a teoria do design inteligente, uma quarta visão sobre as suas origens ou você confirmou a sua boa e velha visão, aquela velha história, né? A velha história. Tem um hino que fala assim, né? Nem tudo que é velho é ruim, né? O que é velho muitas vezes é bom, é uma coisa que perseverou, né? Durou, foi conservada por muito tempo. Você encontrou argumentos que corroboram essa boa visão bíblica ou você tem agora uma quarta visão com a teoria do design inteligente? Professor, eu acho totalmente que ter essa visão do design inteligente combinada e casada com outras é totalmente impossível, professor. Eu digo que, por exemplo, eu posso analisar essa questão da inserção do jovem na vida acadêmica. É interessante que o jovem tenha, sim, contato com o que a academia, com o que a universidade pode, sim, proporcionar. Nós vemos na Bíblia o relato de Daniel, professor. Daniel, ele estava na Babilônia. E Deus não privou ele de estar na Babilônia. Muito pelo contrário, na Babilônia ele desenvolveu. E a religião, e aí entra uma outra questão, que muitas pessoas, às vezes, alcançadas pela religiosidade,
acha que o ambiente acadêmico, onde tem tantas e tantas investidas contra a nossa fé, se perde e acha melhor evitar. E é por isso que eu estou aqui para dizer o contrário. É lá que nós devemos estar. Sabe, professor, ao analisar o ambiente acadêmico, eu digo que o maior campo missionário dos nossos dias atuais é o ambiente acadêmico. Porque se nós observarmos todos os dados que nós temos, de pesquisas que são feitas, 30% da população brasileira é cristã evangélica, né? E aí, quando nós observamos a universidade, somente 17% dos universitários são cristãos. Quase metade do que se tem lá fora, dentro da academia, são cristãos. E aí há um grande questionamento. Aonde está essa inferência, essa semelhança do que se tem fora com o que se tem? Então eu digo que o ambiente acadêmico precisa de você, jovem cristão. O ambiente acadêmico precisa de cada vez mais ter cristão. Não para evitar, mas para conhecer e usar como ferramenta todo o debate que é, assim como o Daniel aprendeu. Aprendeu sobre todas as demais religiões, professor. Nós vemos Daniel desenvolvendo, conhecendo sobre magias, sobre religiões da época, mas isso não o fez mudar quem ele era. E aí há o grande questionamento e a grande lição que eu digo a vocês. Eu não conheci o TDI para primeiro aprender e se fortalecer no meio acadêmico. Primeiro eu questionei. Não rejeitei o conhecimento, mas eu questionei. Aceitei o conhecimento que era me dado, mas os questionamentos foram feitos. Então eu digo a você, conquiste cada vez mais o teu espaço. E alguns dizem assim, mas o que está acontecendo com os nossos jovens? De fato, a Igreja do Brasil e a Igreja brasileira, ela não é uma igreja perseguida, louvado seja Deus por isso, mas é uma igreja que há muito seduzida, professor. E essa sedução daquele debate marxistas, daqueles debates naturalistas, ou daqueles debates que digam de passagens científicos acerca das nossas origens, colocando em xeque, ou é esse, ou é a nossa fé, nós temos cada vez mais que nos fortalecer e evitar que nós sejamos a igreja seduzida para isso. Por isso você vai ser um bom acadêmico se você for um bom cristão. Essa é a chave, professor. Então é isso que eu digo, professor. Não há espaço. Ou nós cremos que há uma verdade absoluta, ou nós a abandonamos. Eu digo, por mais que possa parecer radical, professor, mas é a própria realidade. Não há espaço para dúvidas acerca dessa fé, ou as questões que nela levantamos, nos cada vez mais faz entender que há sim coerência. Não está restrito a templos, a ambientes religiosos, os debates de Gênesis 1, ou o debate do que a Bíblia nos traz. Está a cada vez mais para os debates filosóficos, para os debates acadêmicos e científicos, e ainda mais culturais. Nós precisamos entender que em todas essas áreas, nós precisamos cada vez mais estar lá, produzir ciência, produzir cultura e trazer fomento acerca do nome de Deus que nos trouxe à existência. Muito bem, Pedro. Olha, eu mencionei aqui, né, Jó 12, de 7 a 9. Eu tenho uma série no meu podcast, A Bíblia e a Ciência, que eu falo sobre esses versículos, né? Pergunte, porém, aos animais, às plantas, às estrelas. Eu queria cutucar um pouco você na sua área, né, sobre as evidências que a gente vê. No meu novo capítulo que eu adicionei no livro Não Ter Evidência, eu falo sobre tropismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre tropismo. Tropismo, não vou falar o que é tropismo, mas tropismo é uma coisa absurda, né? Tropismo, tem vários tipos de tropismo, né? Aquela coisa que a planta vai atrás da luz, da água e tudo mais. Você não vê ali uma evidência absurdamente clara de que um grande Deus dirigiu todas as coisas? Daria para os 5, 6 tipos de tropismos que são essenciais para a planta terem evoluído ao longo de milhões de anos. Você viu no tropismo sinais de uma evolução não guiada ao longo de milhões de anos, ou mais uma assinatura clara de um grande Deus, mais os atributos invisíveis desse grande Deus sendo revelados na sua área pelo tropismo? O que se fala do tropismo um pouco? Professor, é interessante quando nós falamos disso, e aí eu coloco em parte que o debate da evolução ele é necessário, que nós dominamos
e fazemos essa inferência e confrontamos com o debate do design inteligente. É muito importante você analisar o debate que está sendo divulgado e o que está sendo proposto e colocar em xeque aquilo que o design inteligente pode nos orientar acerca de tudo isso. Então, quando eu olho na perspectiva da evolução, professor, é só olhar pelo ponto de perspectiva evolutivo. Não é possível, professor. Porque se eu tenho forças naturais, se eu tenho ambientes e variáveis de multiformas, então eu tenho vários fatores que precisam estar finamente ajustados para ocorrer. E se um deles não existe, eu perco todo o sistema ou toda a hegemonia. Eu não posso concluir que foi feito por uma forma lenta, gradual e sucessiva, professor. Eu só posso dizer que o debate mais coerente é de que fomos feitos todos juntos, né? Quando eu vejo, por exemplo, na microbiologia, onde eu atuo hoje, eu trabalho numa empresa de biotecnologia e ali nós fermentamos Corinium bactéria para produzir aminoácidos para nutrição animal. Então, quando eu olho para microbiologia, para aquela microvida, e ali eu enxergo a sua forma de sintetizar os carboidratos, e ali eu vejo toda a cadeia complexa, finamente ajustada, e a explicação evolutiva vai me dizer que foram cooptação de partes, por exemplo, a mitocôndria veio separada. Mas como pode, né, professor? Como pode eu posso ter partes separadas se ambas corroboram para a existência daquele conjunto, daquela vida? Então é isso que eu posso ilustrar e hoje eu trago a vocês. Não é possível. O debate mais coerente que hoje há é entender que foram feitos juntos. Por que eu acho que existe? Talvez eu possa até dar um palpite, professor. Por que eu acho que existe amplamente essa divulgação da teoria da evolução? Não é que eles não enxergam as lacunas. As lacunas, elas existem, todos estão vendo. Há grandes lacunas sobre a nossa origem. Há grandes lacunas, por exemplo, no que eu vi na genética do Passiflora lata, o maracujá. Há grandes lacunas, mas não há contundência em dizer que assumir que foi o próprio Deus. Então, por eu não assumir, porque eu fiz um pacto, é o debate ateu, é o debate natural. Então, como eu fiz antes esse pacto, por mais que as inferências, por mais que o resultado me diga outra coisa, é melhor eu ficar. E é por isso que o cristão, professor, ele tem que cada vez mais colocar em debate a sua fé. Ele tem que cada vez mais questionar a sua fé. Ele tem que cada vez mais procurar aprimorar a sua fé para que nela você encontre a certeza de que por que você está nela. E o porquê você serve a Deus, e o porquê você está na universidade, e por que você é cristão. Ô Pedro, aí, falta luz, né? A planta vai atrás da luz. Falta fototropismo, né? Ela vai atrás do nutriente, né? Você encontrou uma superfície, ela se enrola e se fixa nela. E plantas dependem disso, né? A minhoca. Outro dia eu estava estudando sobre minhoca, coloquei um capítulo lá sobre minhoca. Minhoca é um bicho fantástico, né? E ela é um adubador de solo. E leva oxigênio também, né, professor? Então, você vê também, professor, que hoje o grande avanço da ciência são os controles biológicos, né? Nós temos micro-organismos como defensivos que usam no solo para combater micro-organismos invasores e patológicos. Então, você vê ferramentas que são usadas na natureza, por exemplo, na soja hoje, professor, hoje não se usa mais, há algum tempo, adubação nitrogenada em soja. Porque se descobriu um micro-organismo capaz de fazer uma simbiose nas raízes da soja que, com todo o nitrogênio que é utilizado na atmosfera, ele sintetiza e favorece a planta esse elemento químico. Então você vê que como Deus é magnífico. Ela é bem melhor que os nossos fertilizantes, não é? Olha, ele pega o nitrogênio da atmosfera, toda uma gama de bactérias nitrificantes, denitrificantes. A Anamox, que eu falo no meu livro Fomos Planejados, ela pega depois o que sobra, né?
e usa hidrazina líquida pura, um explosivo, e transforma de novo em nitrogênio. É cíclico, né? Então você tem o nitrogênio lá, um monte de micro-organismos que Deus criou na Terra capturando o nitrogênio. As minhocas transmitem, pega o nutriente de cima, joga para baixo, perto da onde as raízes estão. Parece que foi um bicho criado por Deus especificamente para que as plantas crescessem. Evidências e mais evidências. A gente vê claramente os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua divindade, se veem claramente também no agro, não é assim, Pedro? Exato. E cada vez mais, professor, o agro me deu essa oportunidade, professor. Cada vez mais que eu vou aprofundando e entendendo a natureza e o ambiente onde eu estou inserido, eu mais contemplo que grande é o Senhor a qual nós estamos servindo, a qual nós estamos anunciando e proferindo, fazendo nossa profissão de fé. Então, olha, Pedro, para se manter cristão na universidade, basta seguir os dados, é isso? Exato. Basta ver as evidências que estão lá e não se deixar levar por aquelas teorias de que o urso nadando de boca aberta virou baleia, que Darwin é mais lei do que a lei da gravidade, né? Como eles têm. Gente, vão tentar te doutrinar. Estudante, não é? Universitário e tudo mais, vão tentar te doutrinar. Mas esteja preparado como Pedro esteve, né? Está e continua estando, né? Se fortalecendo, inclusive, na fé. Não é para você perder a fé na universidade, é para se fortalecer na fé, é isso, Pedro? Exato. Então, o meu grande conselho, professor, para aqueles que nos ouvem e que está nessa condição, fortaleça-se na fé. E cada vez mais você vai encontrar as ferramentas que corroboram na ciência para a sua fé, para a sua confissão de fé. Então, Deus deixou para nós a ciência para nós encontrarmos nela o grande autor da vida. Deus é o autor e consumador da ciência. Tem uma palestra que eu falo sobre isso, né, Pedro? Magnífico. Ele criou a ciência. A ciência não é nossa inimiga, na realidade é a grande amiga da fé. A ciência testifica a Deus, ela fala, a gente imita a Deus. É o biomimetismo, né? Eu falo também, eu estou escrevendo um livro sobre isso, Pedro. A gente imita a Deus e nega a Deus na ciência. Pode? Não pode. É o plágio de Deus. Mas, Pedro, olha, você está vendo ali, a gente só tem 2 minutos, o papo foi super legal. O Pedro fala muito bem, né? Toda essa desenvoltura que ele está se espelhando no Tassos, parece, né? Tassos também é um grande orador, né? E Pedro, com seus 21 aninhos, ali um craque, gente, por isso que a gente chama ele tantas vezes para falar no Design Inteligente, estará novamente falando aqui sobre o nosso congresso, não é? 7 a 9 de julho, gente, 7 a 9 de julho, o pessoal está preparando aí para colocar de novo o nosso congresso, www.tdibrasil.com, 7 a 9 de julho, o 4º TDI Brasil, o Pedro estará lá falando sobre Design Inteligente. Mas, Pedro, você está vendo ali que a gente tem 1 minuto e 24. Então, queria que você fizesse as suas considerações finais. Em 1 minuto, você resuma a estratégia. Como se manter cristão na universidade? Muitos jovens, você vai olhar para aquela câmera ali, né? A geral, a minha, mas você vai olhar para a sua agora. Fale em 1 minuto. Resuma a receita de se manter cristão na universidade pelo Pedro. Professor, a receita é simples. Se baseia cada vez mais na palavra que o Senhor nos deixou. É pela sua palavra, né? E pelo poder que nós vemos, a anunciação do Senhor sobre as nossas vidas. E tendo a nossa vida com Deus, nós vamos entrar no ambiente acadêmico e analisar que lá o Senhor é reconhecido por que nós ali fazemos. E ali você vai enxergar que o Senhor vai te dar e vai te fazer conquistar cada vez mais seu degrau. Então, meu recado é esse, professor. Que Deus abençoe cada vez mais. Gente, o Stephen Meyer, né, Pedro, que acaba de lançar um livro, O Retorno da Hipótese Deus. Como a ciência está se reconvertendo a Deus, através das grandes evidências. Eu falei aqui já em outros programas, comentamos com outros entrevistados sobre as novas fotos do James Webb, mostrando o universo feito pronto, o universo jovem, exatamente como a Bíblia diz. O cromossomo Y mostrou o Adão Y, o DNA mitocondrial mostrou que a Eva mitocondrial, Adão e Eva da Bíblia. Exato. Então, gente, como se manter cristão na universidade? Siga a receita do Pedro,
tenha a palavra de Deus como sua referência para fazer ciência. Conheça a palavra de Deus e você vai perceber que a palavra de Deus é referendada pela ciência, não é? Deus está de volta na ciência, onde ele sempre deveria ter estado, nunca teria de ter deixado, os homens o retiraram, mas ele está voltando, onipotente, onipresente, onisciente, o nosso grande Deus, restituindo para ele o que dele sempre pertenceu à ciência. Não é assim, Pedro? Então, olha, pessoal, está aqui o Pedro, né? Estará no 4º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Um jovem, 21 anos, mas um talento, um homem que tem toda essa capacidade de argumentação e que tem encontrado na universidade ainda mais razões da sua esperança, da sua fé. Pedro, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Satisfação imensa. E a Deus seja toda a glória. Toda a glória, né, Pedro? Olha, pessoal, você gostou de mais esse Fé e Ciência? Nós temos muito mais em 2023, uma série aí de entrevistados sensacionais. Todos são especiais. E a gente tem trazido para você homens e mulheres, jovens, mais experientes, que, através da ciência, encontram ainda mais razões para a sua esperança. Então, esteja com a gente, assista todos os programas, compartilhe com seus amigos, desligue aquele canal, desligue a Netflix, venha assistir aos mais de 50 programas Fé e Ciência aqui na IPP TV. E até o próximo Fé e Ciência. Espero por todos vocês.